Estimados irmãos aqui da Congregação Concórdia, estimados visitantes, também a todos que nos acompanham pela internet, rogamos que o Espírito Santo, esse Espírito de poder, esteja sobre nós, nesse momento muito especial do culto, quando a gente quer refletir sobre a palavra do Senhor. Os dias passam. Hoje, olhamos para trás e percebemos que a cada momento as coisas estão mudando. Pode ser um breve espaço de tempo, como também pode ser um tempo um pouquinho mais comprido. Não importa quanto tempo você pegar, você vai perceber que nesse espaço de tempo que você escolheu, para pensar um pouquinho, você vai notar que algumas coisas mudam. Alguns irmãos partiram para a glória eterna. Tanto é que nós sentimos falta deles nos espaços aqui nos bancos. A saúde do nosso povo mudou demais depois dessa pandemia que houve. E isso não precisamos nem ser especialista para perceber e para notar que as mudanças estão acontecendo de forma drástica. Guerras e muitos rumores de guerras, especialmente agora aí, alguns estão dizendo que estamos à porta de uma terceira guerra mundial. Um grande desentendimento entre as pessoas. E algo assim que para mim está muito nítido e visível é que o amor está se esfriando. Várias catástrofes. Quantas? Poderíamos fazer uma lista de algumas coisas. Muitos fatos que têm chocado não somente um grupinho de pessoas, mas têm chocado a nação, o mundo. Enchentes, várias, seguidas. E agora nós temos aquela lá no Rio Grande do Sul, a maior enchente registrada até hoje ali, que já levou dezenas de vidas. Uma destruição tremenda. Nossas famílias sendo duramente atacadas, igualmente crianças e jovens. Então as coisas estão mudando de um tempo para cá. E estão mudando rapidamente. E o povo de Deus começa a fazer algumas perguntas, começa a levantar algumas questões importantes para pensar. Alguns preocupados, aflitos, alguns com dificuldade de dormir diante das possibilidades visíveis. Por isso que eu resolvi e escolhi para essa noite um texto fora da nossa trienal, para falar com vocês, que eu acho que é importante pensar sobre isso. Texto de Isaías 40, versículos 1 a 11, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, ou diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor.
Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. São estas as palavras do nosso Deus para esse momento. Independentemente do contexto em que foi dito estas palavras de Deus para o povo daquele momento, independentemente disso, consolai o meu povo. Esse é o pedido de Deus. Estas palavras estão sendo ditas para mim, para vocês, para que vocês também saiam depois daqui e digam para as outras pessoas lá fora: consolem, vão atrás do meu povo, vão atrás daqueles que choram, dos corações que não estão encontrando paz. Vemos nestas palavras uma preocupação com Deus, com a missão da sua igreja. Uma preocupação com os enlutados. Preocupação com as famílias que estão em brigas. Pais e filhos brigando. Qual o motivo? De repente, não importa o motivo. Talvez brigam porque tem algo dentro do peito que eles estão precisando tratar, que é o orgulho. E isso está precisando ser resolvido. Com os jovens envolvidos em drogas, com os pais que estão desempregados, com os pais que não sabem mais como educar os seus filhos, a ponto de dizerem: eu não sei mais o que fazer. Pais que choram, porque lutaram, ensinaram seus filhos o caminho da verdade, mas hoje os filhos abandonaram. Preocupado com os ladrões e assassinos que não encontram paz. Sim, Deus está preocupado com aqueles que mataram, com aqueles que roubam, com aqueles que estupram, e que não estão encontrando paz. Estão arrependidos, mas não estão encontrando o caminho para serem consolados. Não estão encontrando as palavras que os consolem. Em primeiro lugar, esse texto ele tem um endereço certo. Assim como você manda um objeto para tal endereço, essas palavras têm um endereço. Em primeiro lugar, para o povo de Deus. Ele mesmo disse: consolai o meu povo. E a pergunta é, então, quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Aquele que acredita que Cristo é o seu Filho unigênito. Aquele que veio e é o Senhor da nossa vida. É o Salvador de cada um de nós. Quem está unido com Cristo em fé, esse é o Filho de Deus. Eles são o povo de Deus, são propriedade de Deus. E é importante a gente ter essa convicção no coração, que eu e vocês, pela fé em Cristo, pertencemos ao Senhor. Ele pede: consolai o meu povo. Mas o que é consolar? Se eu pedisse agora para vocês
vai lá, console a pessoa tal. O que vocês diriam para ela? Como é que vocês poderiam chegar lá e dizer: eu vim aqui para consolar o seu coração? Consolar é dar conforto. Consolar, podemos até usar como tema afofar a cama, que nós vimos há poucos dias atrás. Consolar é fazer o bem para uma pessoa, é amenizar. Talvez nós não conseguimos tirar, mas é amenizar a dor que ela sente. Seja uma dor física ou seja a dor do seu coração. Porém, como consolar? Que palavras eu vou usar para consolar alguém no meio de tudo que está acontecendo hoje? O que vai fazer vocês saírem consolados deste culto? O que vai fazer vocês saírem fortalecidos deste culto? Para dizer: eu entrei aqui, mas eu saí diferente. A primeira dica vem no versículo 2. Falai ao coração que a sua iniquidade está perdoada. Falar ao coração. Não falar somente aqui, no conhecimento. Aliás, nós temos conhecimento às vezes de uma situação, mas não resolvemos o problema, porque esquecemos de falar ao coração. E falar ao coração, o que é isso? Tem um texto muito bonito, fantástico, maravilhoso, de José e de seus irmãos, quando o pai de José e seus irmãos faleceu. Então os irmãos que tinham vendido ele, pensaram: agora ele vai se vingar porque o nosso pai não está mais aqui. E aí José ficou sabendo disso e disse assim para eles: não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Não se preocupem, eu não vou me vingar de vocês. Eu não vou retribuir na mesma moeda. Eu vou fazer diferente. Eu vou sustentar vocês. Vocês e os filhos de vocês. Eu vou sustentar daqui para frente, não se preocupem, que eu vou sustentar vocês. E ele falou ao coração deles. E eles entenderam. O pai que briga com um filho, somente poderão consolar-se quando falarem ao coração. Eu falei antes, conhecimento nós temos. O que nos falta às vezes para resolver os problemas é a humildade, é deixar esse egoísmo de lado, é reconhecer as falhas, reconhecer as fraquezas. Quando há um reconhecimento verdadeiro, há um arrependimento, então eu começo a falar ao coração. Quando há um diálogo franco sobre o pecado, eu começo a falar ao coração. Quando há um pedido sincero de perdão, e acontecendo o perdão, eu deixo de falar no campo de conhecimento e vou para o coração. Isso é falar ao coração. E falando ao coração, então todos os problemas eles podem ser tranquilamente resolvidos quando a gente fala ao coração. E o texto diz mais: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Olha, Deus fala para o profeta, ele diz: vai lá, console o meu povo agora.
e diz para eles que os seus pecados foram perdoados, que eles não precisam mais ficar preocupados, que agora eu vou agir em favor deles, no sentido agora de conceder muitas alegrias ao coração deles. E aí vem, será que esse povo quer ser consolado? Quando você conversa sobre algo que está doendo o seu coração, você quer de fato ser consolado? Ou é só lamentar a situação? É só chorar as mágoas, mas não quer ser consolado? Há tanto sofrimento, irmãos. Porém, uma boa parte do povo não quer ser consolado. Temos que admitir. Não querem ser consolados. Sabe por quê? Porque eles não acolhem as palavras de Deus. Porque eu não consigo entender como alguém entra no culto e sai no culto e diz que saiu vazio. Será que o problema é sempre o pastor? Será que o problema é sempre o meu vizinho? Ou sou eu que não estou acolhendo estas palavras, não estou crendo nas palavras de Deus? E se eu não estou crendo, significa que eu não quero ser consolado. Para mim, tanto faz, o que fala, não importa o que Deus faça na vida da gente. Se nós não queremos, não seremos consolados. Estamos dispostos a nos arrepender de algumas situações da vida? Pensemos. Idolatrias. Da minha idolatria. E Jesus apontou uma idolatria hoje na leitura do Evangelho. Quando vocês não querem seguir os meus mandamentos, vocês já não estão mais em mim. E no momento que eu decido me afastar de Deus, então eu pratico a idolatria. Tem algo mais importante do que Deus para a gente prestar atenção. Egoísmo. Eu estou disposto a olhar para dentro de mim e jogar fora o meu egoísmo, o eu, e pensar fora da casinha do eu, fora dos limites do eu, olhar para o outro, não somente para o meu próprio umbigo, não tudo girando, não achando que o mundo tem que girar em torno de mim. Eu estou disposto a olhar para as pessoas, sejam elas quem for, e pregar o Evangelho, se importar com elas. Cobiça. Nossa cobiça, às vezes nos deixa cegos, tranca nossa visão diante de Deus, porque daí nós não temos mais tempo para Deus, nós não queremos mais orar, nós não podemos orar porque não tem tempo. O meu egoísmo, eu preciso conseguir mais dinheiro, porque se eu não conseguir, o que eu vou deixar para os meus filhos depois que eu morrer? E então eu não tenho tempo para Deus. Eu estou disposto a me arrepender da minha falta de amor? Jesus disse, falou hoje do amor. E eu quero aqui não pensar que amor
é só aquele que passa a mão na cabeça e diz: tudo bem, você está certo. Não vou falar nada para não ofender. Se o seu pai, um dia na vida, te passou no laço, se um dia na vida pegou uma varinha e passou no lombo porque você mereceu, isso foi amor. Porque precisou. Então nós temos que tirar essa ideia moderna do mundo de hoje, de achar que quem repreende, quem diz a verdade, quem de fato prega a palavra, não ama as pessoas. Amor é aquele que quer o seu bem diante de Deus. E talvez vocês aqui citariam um outro pecado que eu quero que vocês pensem, seja ele qual for. Está aí. Sabe o que os pecados fazem com a gente? Os pecados, eles me afastam de Deus. Os pecados criam uma barreira entre nós e Deus. E se eu não consigo olhar para os meus pecados, me arrepender de fato deles, Deus não vai consolar o meu coração. Deus não vai transformar a nossa vida. Então, quanto mais pecado a gente não se arrepende, a gente cria uma barreira, uma distância de Deus, a ponto da fé poder esfriar e a gente perder essa fé. Por que Deus pediu para que o profeta então dissesse àquele povo: vai e diga ao meu povo que o seu pecado está perdoado? Porque aquele pecado que impedia, que interrompia, que afastava de Deus, Deus está dizendo o seguinte: vai lá, diga ao meu povo que não tem mais pecado, que vocês estão perdoados. Vocês podem ficar tranquilos e em paz. Então isso consolou o povo, isso deu força para aquele povo. E aí vem a palavra dele que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Eu sou erva. Vocês são erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Não deem bola para esses pecados. Voltem-se para Deus. Nós somos erva, pó. E por mais que nós achamos que somos alguma coisa nesse mundo, por mais que o nosso egoísmo acha que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Nós somos pó. E ai daqueles que têm um pouquinho de poder na mão e acham que vão tripudiar em cima do povo, que vão cometer injustiças com o povo. Coitados, não passam de pó. Diante do Senhor não são nada. Terão que prestar contas, assim como eu terei. Assim como vocês terão que prestar conta. Digam ao povo: são erva. Nossos dias vão passar. Não sei quanto tempo eu ainda vou estar vivo. Eu vou passar.
Vocês vão passar. Mas a palavra do Senhor, assim como ela já passou por grandes coisas e chegou até nós, essa palavra nunca vai terminar. Por mais que eles façam, por mais que o mundo queira, não vão mudar, não vão apagar, porque são palavras de Deus. E com Deus não se brinca. Não se brinca com Deus. Nem hoje, nem ontem e nem amanhã. Então, perdoado, eu tenho paz com aquele que eu devo estar em paz. E isso consola o nosso coração. Isso me dá descanso para eu seguir a minha vida, para vocês seguirem a vida de vocês. Não importa o que vai acontecer, irmãos. Porque se eu estou perdoado, eu estou em paz com o eterno, com o único que pode me dar a vida eterna. E isso é muito mais importante do que qualquer coisa. E a palavra de Deus ainda continua dizendo: vai lá e diga para aquele povo, eis aí o vosso Deus. Eis aí o vosso Deus. Então, irmãos, quando você procurar consolo, lembre que acima de tudo, que acima de qualquer imagem, de qualquer escultura humana, de qualquer poder humano, lembre que você tem um Deus que entra geração, sai geração e ele continua o mesmo, poderoso, porque ele é o único que pode perdoar pecados, ele é o único que pode dar vida, ele é o único que pode transformar corações. Fora dele, não há nada. É triste quando a gente vê alguns procurando consolo em tarôs, búzios, necromancia, cartomantes, horóscopos. Não vou sair de casa sem saber o que diz o meu horóscopo. Quero que se lasque o horóscopo. Meu Deus está acima dele. Busca um consolo no poder interior. Hoje está muito em voga isso. O seu poder interior. Você pode tudo. Na saúde, na natureza, no dinheiro. Em tudo coisas que passam. Em tudo coisas que terminam. Mas nós temos um Deus no céu. Que acalma o coração. Cura feridas. Tranquiliza os enlutados, dá forças para os pais criarem os seus filhos, que livra as pessoas da morte, que resolve os nossos problemas, ressuscita os mortos, dá pão aos famintos. Esse Deus, ele ainda é comparado com o bom pastor. Lá no versículo 11 ele diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Pastor cuida, pastor guia para pastos verdes, águas tranquilas, e Jesus faz isso. E claro que nós como pastores aqui devemos fazer isso. Se nós não fizermos isso, nós estamos sendo infiéis ao nosso ministério. Nós não estamos podendo carregar esse título de pastor. E o nosso Deus, ele diz que ele conduz mansamente aqueles que amamentam. É muito legal a imagem de uma mulher grávida, talvez nos últimos dias já para dar à luz, e precisamos lidar com ela com todo o cuidado. E é assim que o pastor lida com as suas ovelhas. Ele cuida, ele abençoa.
Então, irmãos, saiam deste culto hoje com duas convicções no coração, consolados, porque vocês estão perdoados dos pecados. Independentemente da situação do mundo, não importa o mundo lá fora, importa eu e Deus, vocês e Deus, isso é o que importa. E saiam com a segunda convicção: eis aí o vosso Deus. Que esse Deus esteja no seu coração, na sua mente, na sua alma, e que Ele te console, hoje e sempre. Amém.